E aí, minha gente, estamos ao vivo! Que saudade que eu estava de vocês! Olha quanta gente aqui, pessoal já voltando. Quero saber quem estava com saudade. Sobe um hashtag saudade aí para saber que não era só eu que estava com saudade. E quem está pela primeira vez, também coloca aí, primeira vez. Ana Clara, seja bem-vinda, obrigada pela companhia de sempre, né? Oi, Regiane, Dulcineia, de São João do Paraíso, Minas Gerais. Oi, Giga Lorenzoni, tudo bem? Boa noite. Ai, que alegria ter vocês de volta, gente. Eu tava com saudade, tava ansiosa hoje, porque ia voltar a nossa aula toda quinta ao vivo. Lembrando que estaremos aqui toda semana novamente. E eu quero saber quem que está aqui hoje pela primeira vez. Quem está me acompanhando a primeira vez? Ah, Thelma, saudade, obrigada. Oi, Gilson, boa noite. Marli Oliveira, Neuza de São Paulo, capital. Eu estou no interior do estado de São Paulo, Neuza. Boa noite. Oi, Clara. Marli, saudade. Tudo bem, minha gente? Como é que vocês estão? Como passou? Saudade também, né? Quanto tempo? Foram 2 meses, mas parece que faz tanto tempo, né? Mas que bom, estamos de volta. Hoje teremos a nossa aula, nossa primeira aula de 2024. O tema da aula: benefício de prestação continuada para a pessoa idosa. Oi, Maria Lopes, saudade, Maria Lopes. Gilson, primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos aqui esse projeto de aulas gratuitas todas as quintas-feiras. Geralmente no Instagram tem aparecido lá, mas a gente chama o pessoal para vir para o YouTube. São variados temas de aulas toda semana. Então seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho aí, se inscreva aqui no canal do YouTube para você receber as notificações de aulas que temos durante toda semana, tá? Oi, Sheila, boa noite. Alguém mais pela primeira vez? Obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença, obrigada pela confiança. E vamos falar então de benefício de prestação continuada. Eu sou Regiane Lujan, eu sou assistente social, eu sou perita social já há 6 anos, aproximadamente, eu acho. Faz tempo que eu tô falando 6 anos, preciso refazer essas contas. Eu sou pós-graduada em perícia social, atuo no Juizado Federal Especial e no TJSP. E hoje vou falar para vocês sobre benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, que são uma das perícias que mais fazemos na Justiça Federal. Tá? Vou trazer aqui para vocês. Então já preparem papel, caneta, preparem um lugarzinho aconchegante, não demoraremos, tá bom? Vou trazer algumas informações importantes, é importante que você também anote para você rever depois. Por quê? Deixa eu deixar uma coisa aqui bem interessante para vocês. Todas as quintas faço aula gratuita, aberto ao público em geral. No entanto, esta aula depois não fica gravada publicamente. Esta aula ela vai para a minha comunidade no YouTube. É uma comunidade fechada, comunidade Lujan. E para você ter acesso às aulas na íntegra, você precisa ser um assinante desta comunidade. Aí você pode rever as aulas quantas vezes quiser. Você pode ter acesso a mais aulas que já estão disponíveis lá dentro, inclusive com conteúdos exclusivos dentro da comunidade Lujan, tá bom? Então, a oportunidade de assistir esta aula ao vivo gratuitamente é na quinta-feira às 20. Depois disso, somente dentro da comunidade do YouTube que você precisa fazer uma assinatura, tá? Oi, Denise, tudo bem? Saudade, que bom que vocês estão por aqui. Bora lá, então? Gente, vamos começar falando sobre o que é o benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, conhecido popularmente como LOAS, né? Mas vamos lá. Eu vou utilizar bastante o BPC, tá? BPC é a forma abreviada do benefício de prestação continuada. Vamos utilizar bastante o BPC. E ele é popularmente conhecido como LOAS. Geralmente, quando chegamos nas casas para fazer as visitas domiciliares,
para a questão do BPC, a pessoa já fala, é do LOAS? A senhora veio falar do LOAS? Eu tinha o LOAS, mas foi suspenso. Eu tô pedindo LOAS. Então, é popularmente conhecido como LOAS, tá, gente? A maioria fala LOAS. LOAS é o nome da lei. Lei Orgânica da Assistência Social. É nesta lei, na Lei 8742 de 93, que dispõe sobre a organização da assistência social e no artigo 20, fala sobre o benefício de prestação continuada, tá bom? Oi, Lilian, bem-vinda à nossa comunidade! Seja muito bem-vinda! Então, olha só, BPC, benefício de prestação continuada. LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. A maioria da população, em geral, utiliza-se deste benefício chamando-se de LOAS, mas nós vamos utilizar o BPC, que é o nome próprio do benefício. E como eu disse para vocês, ele está disposto no artigo 20 da LOAS, da lei que regulamenta aqui o benefício. Então, deixa eu trazer aqui para vocês, ó, artigo 20 da LOAS, anotem aí, Lei 8742 de 93. O artigo 20 traz o seguinte: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com idade de 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção e nem de tê-la mantida por sua família. Então, esse benefício, ele alcança dois públicos, aliás, três. Primeiro aqui que falou, pessoa com deficiência. Depois ele alcança o idoso acima de 65 anos. E eu falo que ele alcança um terceiro público, que são aquelas pessoas acometidas por algumas doenças que traz uma impossibilidade para o trabalho, que incapacita aquela pessoa para o trabalho, já caracterizando aqui com a pessoa com deficiência, que tem aquele impedimento de longo prazo. Então, são muitas pessoas que são acometidas por diversas doenças que traz esse impedimento de longo prazo para aquela pessoa, e então muitas delas também têm o benefício de prestação continuada concedido, tá? Então, por isso que eu falo que são três públicos, porque, na verdade, essas pessoas que têm algum tipo de doença que traz alguma incapacidade, é caracterizado aqui como pessoa com deficiência nesse quesito da LOAS aqui, do BPC, para receber este benefício. Mas hoje nós vamos falar especialmente do benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, tá? Antes, vou trazer aqui alguns fatores muito importantes. Você, assistente social que atua com BPC, que precisa dar orientações sobre o BPC aos usuários dos serviços que você está atuando, você precisa saber algumas coisas bem importantes, tá? É imprescindível. Essas informações que eu vou trazer aqui, gente, são, assim, de maneira geral, as mais importantes que você tem que saber para poder levar essa informação aos usuários que vocês atendem. Olha só. Primeira coisa, primeiro critério aqui para o benefício de prestação continuada. Primeiro, a idade, que nós já falamos, né? No caso aqui do idoso, ele precisa ter acima de 65 e ter 65 anos ou mais, tá? Completou 65 anos atendendo aos outros quesitos, ele já pode solicitar o BPC. Depois, precisa ter a inscrição no cadastro único. Essa pessoa precisa estar inscrita com o cadastro atualizado, tá? No cadastro único. Benefício de prestação continuada, como eu disse, ele está lá na Lei Orgânica da Assistência Social, então ele é um benefício assistencial, tá? Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial que não exige uma contribuição prévia. O idoso que vai solicitar o benefício de prestação continuada, ele não precisa de uma solicitação, de um pagamento de contribuição prévia, diferente do previdenciário. Aquela pessoa que contribui para a Previdência, ela é coberta pela Previdência Social. Então, aí ela tem benefícios previdenciários, tá? Que é aí pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente,
que mais? Auxílio maternidade. Então, assim, são vários benefícios que a Previdência tem, no entanto, precisa de uma contribuição prévia. O BPC, ele não é previdenciário, ele é assistencial, tá? Ô, gente, nós temos um combinado, não sei se vocês estão lembrando, para quem é novo aqui não vai saber, mas o pessoal que já tá antigo aqui, sempre quando eu trago alguma informação importante, algo que é muito relevante, vocês sobem ali no comentário, valeu, para eu saber que valeu a pena, para eu saber que você entendeu e que aquela informação, de alguma forma, foi importante para você, tá? Então, quando eu falar alguma informação importante, alguma coisa que te chame a atenção, bota ali nos comentários o valeu, tá bom? Só para eu ir me atentando aqui de que tá tudo bem, vocês estão compreendendo o que está sendo dito, tá? Aí, Ana Lúcia, valeu, valeu. Que bom, obrigada. Ó, continuando aqui, o benefício de prestação continuada, ele é personalíssimo, ou seja, ele é intransferível. Se o BPC foi concedido no meu nome, eu não tenho como transferir para o meu filho, para a minha mãe, para o meu marido. É no meu nome, não tem como transferir, ele é personalíssimo. Aí, Giga, valeu, Denise, obrigada, Regiane, Ana Clara, Jardélia, ótimo. Vamos lá. Ele é personalíssimo, ele é intransferível. Ele, gente, não gera pensão por morte. Por ele ser um benefício assistencial, ele não gera pensão por morte. Falecendo o beneficiário, este benefício ele é cancelado, ele é cessado, ele acaba. Não tem pensão por morte. O que que tem pensão por morte? Aposentadoria, aquele lá do benefício previdenciário. Lembra que eu falei? Benefício previdenciário, você paga com antecedência lá a previdência, você se aposenta, aí você tem o direito de, falecendo, isso é transferido para o filho, por exemplo, como pensão por morte. No entanto, o BPC, ele não tem pensão por morte, tá? Ele não gera. Essa é uma pergunta que acontece muito, tem gente que fala, olha, eu recebo o BPC e se eu falecer, como que eu passo para o meu filho? Não passa. Ah, eu recebo BPC, se eu vier a falecer alguma coisa, tem como transferir para minha mãe, a minha mãe que cuida de mim, tudo. Não transfere, tá? O BPC, ele não tem pensão por morte. A pessoa que é a beneficiária faleceu, depois ele é cancelado, tá bom? Outra informação importante, não gera 13º salário. Não tem 13º, aposentadoria tem. BPC não tem 13º salário, tá? E até o momento, até agora, por exemplo, 1º de fevereiro de 2024, está liberado o empréstimo consignado. Por que eu dei tanta ênfase assim nessa informação? Até o momento está liberado. Por quê? Até 2022 não se podia fazer empréstimo consignado. Nunca pôde fazer. Até 2022 nunca tinha podido fazer. Em 2022 foi liberado. Começaram a fazer empréstimo consignado. Março de 2023 foi suspenso temporariamente o empréstimo consignado. No entanto, em junho do mesmo ano, lá de 2023, foi liberado novamente. Então, até o momento, está liberado o empréstimo consignado. Abro um parênteses aqui para um ponto de vista meu, uma análise crítica minha, ninguém precisa concordar. Mas eu penso que se uma pessoa ela estava requerendo o BPC, ela precisa comprovar, de acordo com a lei ali, uma condição de miserabilidade, uma condição de extrema, de pobreza, não de extrema pobreza, porque a renda não é de extrema, mas assim, de acordo com a lei, essa pessoa precisa comprovar esse critério de renda, de que ela não tem renda suficiente para se sustentar, não tem como ser sustentado pela família, e aí quando ela consegue um BPC, um benefício, que é um benefício até precário, porque ele pode ser suspenso a qualquer momento aí, o INSS entende que houve uma superação de renda, houve uma superação no grupo familiar, vai lá e suspende o BPC. Como que fica essa pessoa com esse empréstimo aí consignado? Sem contar que pode, a pessoa, por exemplo, ela está começando a receber o BPC, que é um salário mínimo. Aí ela vai comprometer uma porcentagem deste salário com o empréstimo dela. Ela já vai receber menos do que um salário mínimo. Se um já não está dando,
vai receber menos do que aquilo por muito tempo. Daqui a pouco ela vai precisar de outro empréstimo, de outro empréstimo. Então, na minha concepção, eu acho que há um endividamento muito grande desta categoria que recebe o BPC, tá? Então, logo que liberou o empréstimo consignado, uma cliente ligou e falou assim: ah, Regiane, você viu que liberou o empréstimo, eu posso fazer? Aí eu falei para ela: olha, a lei diz que sim, mas eu te pergunto, é necessário? É urgente? Não dá para ficar sem fazer? Porque, gente, depois vai começar a receber quase metade por muito tempo ainda. Existem muitas implicações quando a pessoa compromete o salário que ela ganha. Então, assim, vai receber menos por muito tempo, vai causar um endividamento. Da outra vez que eu falei isso, teve gente que falou: ah, não, professora, não, quando faz um empréstimo é bom, porque a pessoa recebe aquele valor, ela consegue comprar um aparelho que ela tem necessidade, ela consegue fazer uma cirurgia, ou ela consegue, de repente, pagar uma dívida. Então, tem pessoas que defendem porque há essa necessidade e tal. Eu acho que há um superendividamento. Eu acho que a pessoa fica comprometida depois recebendo bem menos do que é o salário mínimo. Sem contar que esses dias apareceu uma pergunta bem interessante aqui. Ah, verdade, Silmara. Sem contar que tem muitos casos em que os familiares maravilhosos fazem o empréstimo no nome do vô, da avó, daquela pessoa com deficiência que recebe o BPC. Sem contar isso, também, muito bem lembrado. E aí, a pessoa pegou e falou assim: Regiane, fulano recebe o BPC, e se for suspenso, quem que vai continuar pagando esse empréstimo? Aí eu falei: uma boa pergunta. Qual foi o contrato que essa pessoa assinou? O que estava escrito no contrato? Que se o BPC fosse suspenso, quem continuaria pagando essa dívida? Ninguém sabe. Alguém lê contrato de folhas e folhas e folhas de empréstimo? Difícil, né? Então, fechando parênteses aqui com relação ao empréstimo consignado ao BPC, tá? Fechando aqui o parênteses, né? Não sei se vocês concordam ou não, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que não deveria ter, mas há quem defenda que sim, por conta justamente das necessidades das famílias. Mas a lei diz que sim. Aí eu pergunto: é necessário? Tá? Voltando agora para os critérios do BPC. É isso mesmo, Nair. O valor que a pessoa recebe ali, aquele montante, acaba num instante. E a dívida vai ficar por anos, né? Exatamente. Então vamos lá, continuando aqui sobre o BPC para a pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, gente, aqui no Brasil, ele diz que é considerado idoso a pessoa que tem 60 anos ou mais, tá? Mas para fins de BPC, para este benefício específico, o idoso precisa ter 65 anos ou mais. Tá? Se for solicitar benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, ela tem que atender o critério da idade, que é 65 anos ou mais. Ah, Regiane, mas o fulano é idoso, tem 62, tem 63, tem 64. Para idoso tem que ser acima de 65 anos ou mais, tá bom? E tem outros critérios também, além da idade de 65 anos. O outro critério é comprovar que não possui meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida pela sua família. Isso é muito importante porque, além dele comprovar a idade, ele vai comprovar que ele não possui meios de se sustentar, ou seja, ele não tem uma aposentadoria, devido à idade já não consegue mais entrar no mercado de trabalho, não tem uma renda, mas também vai comprovar que não pode ser suprido pela família. Porque ele pode morar em um grupo familiar, ele pode ter pessoas dentro do grupo familiar. E também acontece, como já aconteceu em perícias que eu fiz, do idoso ter filhos, mesmo que sejam casados, que já moram fora da residência, mas que têm trabalhos bons, salários bons, e o juiz determinar que esses filhos paguem tipo uma pensão para o pai, tá? Já aconteceu casos assim, é raro, mas pode acontecer, tá bom? Então, por isso que este critério é bem claro.
comprovar que não possui meio de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, tá bom? O artigo 20, ainda da LOAS, lá no parágrafo 3, ele traz que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, Regiane, quem que é a pessoa que é considerada incapaz de ter o seu sustento ali? É incapaz de prover a própria manutenção? A lei diz que é aquela família que tem a renda per capita inferior, igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Renda per capita, gente, é a renda por pessoa, tá? Per capita por pessoa. Então, assim, a renda por pessoa daquela casa tem que ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Como que se calcula isso? O que é essa renda per capita? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês. Ó, renda per capita é a renda por pessoa. E como calcula 1/4 de salário mínimo? Você vai pegar um salário mínimo, que nem hoje, fevereiro de 2024. Salário mínimo está no valor de R$ 1.412. Então, você vai pegar o valor de um salário mínimo e você vai dividir por 4, que vai dar o valor de 353. Então, é como se tiver numa família, tem 4 pessoas e tem um salário mínimo. A gente vai dividir por 4. É como se cada pessoa recebesse R$ 353. A renda per capita de cada uma dessas pessoas aqui é como se fosse R$ 353, tá? E aí, como que a gente faz isso na nossa família, por exemplo? Você pode estar se perguntando, tudo bem, 1/4 de salário mínimo é um salário mínimo dividido por 4. Mas como que eu faço a renda per capita na minha família? Ou, por exemplo, como que eu faço para saber a renda per capita do meu cliente? Ou do requerente do BPC na qual eu estou fazendo uma perícia? Como que eu faço para saber como é essa renda? Oi, Juliana, boa noite. Valeu, Rosineide, obrigada. Como que é que faz isso? Antes de você fazer a renda per capita, de você pegar os salários das pessoas e somar para dividir na quantidade das pessoas, a gente precisa aprender uma coisa bem importante. Quem é que faz parte desse grupo familiar? Quem são as pessoas que fazem parte desse grupo familiar do idoso? Porque não são todos os salários que entram, não são todas as pessoas que entram, mesmo que vivam sob o mesmo teto. Não são todos. Então, antes de fazer a per capita, eu preciso saber quem é o grupo familiar do meu idoso, para eu poder, então, identificar a per capita por pessoa lá na família. E aí, olha só, o artigo 20 da LOAS, no parágrafo 1º, a lei traz um rol taxativo de pessoas que fazem parte do grupo familiar. Um rol taxativo, gente, é um rol que ele é fixo. Se tiver alguém que mora na residência, mas não está escrito nesse rol taxativo, nesse rol fixo aqui, então ela não é considerada parte do grupo familiar, tá? Não é um rol exemplificativo. Aí vai falar assim, por exemplo, um rol exemplificativo. Vamos supor que quem mora na residência, os pais, as mães, os filhos, etc. Todos os parentes. É um rol exemplificativo. Qualquer parente vai fazer parte desse rol exemplificativo. Não. A LOAS traz um rol taxativo. É um rol fixo. É um grupo de pessoas fixo. Olha só o que diz a lei no artigo 20, parágrafo 1º. A família é composta pelo requerente, o cônjuge ou o companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Agora, gente, essa informação é de milhões, hein? Presta atenção.
Ah, Regiane, mas lá na casa do idoso que está requerendo o BPC, mora um irmão casado. Mora lá junto, sob o mesmo teto, irmão casado. Aqui nesse rol taxativo tá falando que faz parte do grupo familiar quem? O irmão solteiro. Se o irmão que mora lá é casado, ainda que ele esteja sob o mesmo teto, ele não faz parte do grupo familiar para fins de BPC. A gente não vai contar a renda deste irmão casado, tá? Ah, Regiane, tem um filho casado. Aqui tá falando que os filhos solteiros. Se o filho é casado, a renda desse filho não vai computar para per capita de BPC, porque esse filho é casado. A lei entende que o casado, aquele que tem união estável, ele já constituiu uma família. Então, Regiane, mas mora sob o mesmo teto. O que eu faço nas minhas perícias? Eu apresento, tipo, 2 planilhas, porque tem uma pergunta do juiz lá. Quem que mora na residência com o idoso? Eu respondo, uma planilhinha bonitinha lá. Fulano, 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 pai, mãe, irmão, filho, naná. Aí, para fins de BPC, o grupo familiar do idoso é composto por... Aí eu coloco somente as pessoas que estão escritas aqui, ó, no artigo 1º. E aí eu não computo a renda daquelas pessoas. Tudo bem, gente? Valeu? Vocês estão conseguindo acompanhar? Fala aí para eu ver. Estão curtindo a aula, gente? Tem curtida aí? Ó, sabe aquela mãozinha? Vai lá e curte ali, porque o YouTube entende que essa aula está sendo bem relevante, bem importante. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você que quer fazer parte da comunidade Lujan, que é a minha comunidade fechada, onde essas aulas ficam depois exclusivamente para vocês. Tem conteúdos exclusivos lá também, tá? Então depois vocês podem ser um assinante da minha comunidade Lujan. Ah, valeu, legal. Obrigada, Denise. Aí a Denise é da minha comunidade Lujan. Obrigada, viu, Denise, pela confiança no meu trabalho, por fazer parte dessa história aqui toda. Ah, gente, Ana Clara é ótima para fazer mapa mental. Logo vocês vão ver ela no Instagram fazendo mapa mental, porque, ó, ela capricha. Eu vou dando aula, ela vai fazendo mapa mental, depois ela me manda foto. Ela assiste aulas minhas no YouTube, ela assiste stories meu, e ela faz mapa mental, é a coisa mais linda. Aliás, você que perde os meus stories, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Gente, eu dou muito conteúdo nos stories também, todos os dias. De vez em quando eu coloco algumas coisinhas pessoais, algumas coisas mais engraçadas, mas eu sempre trago conteúdo nos meus stories, tá? Então não perca lá também. Obrigada, viu, Denise? A Silmara, então, minha aluna, seja bem-vinda, obrigada pela confiança. Bora lá? Vamos continuar então? Giga, entendeu aí, né? Se não tiver nesse grupo familiar aqui, você não precisa contar a renda dessa pessoa. Então, por que eu tô falando bastante aqui sobre esse grupo familiar? Porque se existe alguém que mora na casa, mas não faz parte desse rol que eu tô mostrando aqui para vocês, essa renda não vai ser computada na hora de fazer lá a renda per capita do idoso. Então, com isso agora que eu trouxe, você já sabe quem faz parte do grupo familiar, tudo bem? Agora vocês vão saber quais são as rendas que entram para o cálculo da renda per capita, porque também não são todas as rendas, tá? Tem renda que entra, tem renda que não entra. E eu vou entregar tudo aqui, vou trazer para vocês dentro da lei quais são as rendas que entram, tá? Vocês vão saber agora o que entra para o cálculo ou não. Já aprenderam quem são as pessoas, né? Certo? Valeu, né? Mari, já aprendeu quem são as pessoas que entram. Agora, quais são as rendas que entram e que não entram? Anotem aí, ó, no decreto 6.214 de 2007, decreto 6.214 de 2007, no artigo 4, inciso 6, fala que a renda mensal bruta familiar é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros, né? Aqueles que eu já falei, e é composta por salários, proventos, pensões alimentícias. Esses dias eu ouvi por aí uma professora falando que pensão alimentícia não entra no cálculo da renda per capita para BPC. O decreto diz que entra pensão alimentícia. Benefícios de previdência público ou privado, seguro-desemprego, comissões, prolabore, outros rendimentos de salário não de trabalho não assalariado,
Rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, renda vitalícia mensal. Renda vitalícia mensal. Então, estes são as rendas que entram para o cálculo da per capita para a BPC, tá? Depois você vai lá e lê com mais detalhe, tá bom? Depois eu vou colocar slide também na aula para ir para a comunidade, eu vou colocar slide, vai ficar melhor para vocês lerem. Mas o que entra? Salários, pensões, proventos, benefícios, tudo que essa família recebe nesse sentido aqui desse artigo, entra para o cálculo da renda per capita. Aí você deve estar se perguntando, mas se entra tudo isso, o que não entra? Tem coisas que não entra, tá? Ainda lá no decreto 6.214, no parágrafo 2, está escrito que não serão computados como renda bruta familiar benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual ou temporária, oriundos de programas sociais de transferência de renda, ou seja, benefícios oriundos de transferência de renda não entra para o cálculo do BPC. E qual é o benefício de transferência de renda que a gente mais conhece? Bolsa Família. Ele não entra para o cálculo da renda per capita para a BPC, tá? Porque ele é um benefício oriundo de programa social de transferência de renda. E que mais? Bolsa de estágio curricular não entra. Pensão de natureza indenizatória não entra. Esses dias eu fiz um Reels falando sobre a pensão de natureza indenizatória, especialmente para aquelas pessoas que sofreram danos. Ai, como que chama? Desastres naturais lá. Eu fiz um Reels essa semana, então as indenizações que aquelas pessoas estão recebendo não entra também para o cálculo da renda per capita, tá? E nem a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz, tudo bem? Então aqui no decreto você vai encontrar o que entra e o que não entra, tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Ótimo, ótimo. Aqui ainda nesse decreto, gente, traz uma informação bem importante que eu quero que vocês anotem também. Aqui nesse decreto está escrito lá no artigo 5 que não é possível uma mesma pessoa acumular uma aposentadoria com um BPC, tá? Eu expliquei bastante lá no início o que é o BPC e o que é a aposentadoria. Ainda assim, existem muitas dúvidas e chegam muitas perguntas até mim, perguntando, Regiane, o fulano tem 70 anos, ele recebe um salário mínimo de aposentadoria, mas esse salário não é suficiente para ele se manter, ele está em situação de vulnerabilidade. Ele pode requerer o BPC, já que ele tem 72 anos? Não, não pode, porque ele já tem uma aposentadoria. Ele tem um benefício previdenciário, ele contribuiu com a Previdência, ele tem uma aposentadoria previdenciária, então ele não pode acumular com o BPC. O BPC é para aquela pessoa que não possui renda, que não possui meio de se sustentar. Ainda que a aposentadoria de um salário mínimo não esteja sendo suficiente para ele se sustentar, ele não faz jus ao BPC, porque o BPC não se acumula com aposentadoria para a mesma pessoa, tá? Tudo bem, gente? Outra informação importante que perguntam muito, tá no artigo 6 também desse decreto. A condição de acolhimento em instituição de longa permanência, como abrigo, hospital ou instituição congênere, não prejudica o direito do idoso ao benefício de prestação continuada. Então, o idoso está na instituição de longa permanência, está lá numa ILPI, está num abrigo, está num hospital. Se ele atender os critérios de renda, ele não tem problema dele ter o BPC, ele consegue ter, não prejudica o acesso ao BPC, mesmo que ele esteja em uma instituição de longa permanência, tá?
Uma outra pergunta que chega muito, Regiane, pode ter mais de um BPC na mesma família? Pode acontecer de ter, esse BPC dessa pessoa conta para a renda per capita para outro BPC? Olha só, o artigo 20 na LOAS, no parágrafo 14, está escrito que o benefício de prestação continuada não entra para o cálculo da renda per capita para fins de outro benefício de prestação continuada, tá? Então a resposta é sim, pode ter mais de um BPC na mesma família, tá? O BPC de uma pessoa não conta para o outro. Ah, mas como eu apresento isso no laudo? Eu, por exemplo, coloco que existe uma renda assim, assim, oriunda de tal coisa, assim, assim, de fulano de tal. No entanto, de acordo com a LOAS, artigo 20, parágrafo 2, o benefício de prestação continuada não entra para o cálculo da renda per capita para BPC. Eu explico bem bonitinho, gente. Se vocês virem os modelos de laudos que eu tenho, vocês vão amar. E está disponível para vocês dentro dos meus cursos, tá? E aí, no parágrafo 15 da LOAS, ainda diz assim, ó, o benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos em lei. Então, existem famílias que têm 2 BPCs, 3 BPCs e um não conta para o outro, tá bom? Se vocês quiserem aprender mais sobre BPC, eu tenho, gente, uma masterclass de BPC, tá? Ela foi gravada ao vivo, durou 3 horas de aula. Eu trago estas informações aqui e muitas outras informações para além destas. Inclusive, tem uma advogada que dá aula junto comigo, onde ela ensina a fazer a solicitação do BPC. Ela também tirou dúvidas relacionadas ao judiciário, porque ela é advogada, e eu, como assistente social que faço perícias de BPC também, tiramos muitas dúvidas ali. Esta masterclass, ela está disponível em formato de curso. Se vocês quiserem ter acesso, são 3 horas de aula, mas mais um bônus, que é um modelo de laudo de benefício de prestação continuada com parecer social. É só vocês solicitarem que a gente disponibiliza o link para vocês, tá bom? Olha só, aí, mais uma informação importante. Como que faz essa solicitação do BPC para o idoso? Essa solicitação, ela pode ser feita administrativamente no site do meu INSS e a pessoa vai fazer o cadastro, vai preencher todos os dados, vai anexar todos os documentos necessários e vai fazer toda a avaliação administrativamente. Via de regra, para benefício de prestação continuada para a pessoa idosa, só é solicitado a perícia social, é dispensada a perícia médica e é feita a perícia com assistente social. Se esse pedido for negado administrativamente, precisa identificar qual foi o motivo que foi negado, porque você pode interpor um recurso, existe a possibilidade também do INSS fazer uma exigência, ou seja, faltou algum documento, faltou alguma informação importante. Se ainda assim o INSS negar esse pedido e você entender que esse idoso atende os critérios para o acesso ao BPC, pode-se judicializar esse processo. Pode entrar com um advogado particular, pode ser um defensor público da Defensoria da União, pode ser diretamente no Juizado Federal Especial. E aí, este requerente ele vai entrar com um processo contra o INSS e é onde quem vai decidir ou não pelo deferimento do benefício é o juiz. E é nestes casos que o juiz nomeia assistente social perito para fazer as visitas domiciliares, fazer a perícia social, elaborar um laudo e um parecer dizendo se esse requerente atende ou não aos critérios para o acesso ao BPC, tá? Rosângela, essa aula vai ficar gravada
apenas para os membros da minha comunidade aqui no YouTube, tá bom? Eu dou essa aula gratuitamente, aberta ao público, para que todos tenham acesso, mas depois ela fica restrita somente para os membros da comunidade. Aqueles que são assinantes da minha comunidade, eles têm acesso às aulas na íntegra, tá bom? De todas as aulas que eu faço gratuitamente aqui na quinta-feira. Além disso, também tem alguns conteúdos gratuitos disponíveis lá dentro, tá bom? Olha, a RVCC Rede Videirense diz que é ótima Masterclass. Eu já fiz. Elas são maravilhosas. Muito obrigada. Obrigada pela confiança, viu? Obrigada, Nair. Diz que a aula está muito esclarecedora. O BPC, ó, a pergunta da Liliane. O BPC é calculado para a concessão do Bolsa Família? Sim. Sim, ele é calculado. O benefício de prestação continuada, ele entra para a renda do Bolsa Família. Se na família estiver solicitando o BPC e ela ultrapassar o critério de renda do Bolsa, que acho que é R$218, aí a pessoa acaba ficando com o Bolsa durante, se eu não me engano, 2 anos, recebendo concomitantemente. Ele vai receber metade do Bolsa por 2 anos e depois ele pode até ser desligado do programa. Ele não é desligado imediatamente, ele fica por um tempo recebendo metade do Bolsa e depois ele pode vir a ser desligado. Por quê? Se a renda do BPC ultrapassar o critério do Bolsa, então essa pessoa pode ter a sua Bolsa diminuída, tá? A Bolsa Família não entra no cálculo para BPC, ok? Mas, se nessa família entrar um BPC, e aí o critério do Bolsa Família ser superado, aí neste caso, esse critério do Bolsa e o Bolsa pode ser reduzido por um tempo. Ele não vai ser desligado imediatamente, mas ele vai ser reduzido por um tempo, tá bom? Certo, pessoal? Outra coisa importante, gente, a lei 14.176 de 2021, ela traz uma possibilidade, olha só, é uma possibilidade bem remota, mas é uma possibilidade de ampliação do critério de renda do BPC, porque o critério de renda do BPC qual é? Igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Existe uma possibilidade de ampliação para meio salário mínimo? Existe. Ela é bem difícil, mas existe. Por quê? Olha só, vou trazer aqui o que a lei diz. Poderá ampliar o limite de renda mensal per capita de 1/4 para meio salário mínimo, observando algumas informações. Quais são estas? Na avaliação de outros elementos probatórios de condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação de 1/4 para meio salário mínimo. No caso da pessoa idosa, eles vão ver essa condição aqui, ó. Dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas da vida diária. Isso é uma condição. A pessoa idosa precisa comprovar que ela é dependente de terceiros para o desempenho das atividades básicas da vida diária. E ela também tem que comprovar o quê? O comprometimento do orçamento familiar, gastos com médicos, tratamentos de saúde, fralda, alimentos especiais e medicamentos não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, serviços que não são prestados pelo SUS, desde que devidamente comprovada a necessária preservação da vida e da saúde. Ou seja, existe a possibilidade de aumentar de 1/4 para meio salário mínimo, mas o idoso precisa comprovar bastante coisa. E qual é a dificuldade aqui? Comprovar que o SUS não fornece esses tipos de serviços, esses tipos de tratamentos e esses tipos de medicamentos, tá? Na minha cidade vizinha aqui já vai fazer 4 meses que não tem fralda geriátrica para as pessoas com deficiência. Mas pergunta se eles dão alguma comprovação de que o SUS não tem para dar
para que essa pessoa utilize esse documento contra o SUS para subir o critério de renda de 1/4 de salário mínimo para meio salário mínimo. Não dão, não comprovam, não fazem documento, não emitem nada. O máximo é uma ligação. Ó, não tem esse mês. Não tem fraude esse mês. Não tem fraude esse mês, já vai fazer 4 meses. Mas cadê que há uma comprovação de que o SUS não está fornecendo? Então, quando eu disse que há uma possibilidade, mas muito remota, é porque é muito difícil de se comprovar que o idoso está utilizando a renda dele para comprar remédio, fralda, alimento especial, pagar consulta, tá? Então, é por isso que eu disse que é bem difícil fazer isso daqui. Professor, estou estagiando na prefeitura com benefícios assistenciais. Quem trabalha com isso pode adquirir? Pode adquirir o quê? Maridalva. Se o cônjuge for aposentado, a companheira tem o direito ao BPC? Se a companheira tiver mais de 65 anos e se essa aposentadoria dele for de até um salário mínimo e ele ter também mais de 65 anos, então ela pode requerer o BPC. Vamos refazer isso daqui. Olha só, eu sou idosa, 65 anos, estou requerendo o BPC. Mas o meu marido tem uma aposentadoria, então eu preciso saber de 2 informações. Qual é a idade do marido? Ele tem mais de 65? Ok. A aposentadoria é de até um salário mínimo? Ok, essa renda não vai entrar para o cálculo do BPC que eu estou solicitando, tá? Então, precisa saber esta informação. O benefício de prestação continuada não entra para outro e a aposentadoria de até um salário mínimo concedido a um idoso acima de 65 anos também não entra para o cálculo da per capita, tá bom? Osilene, aqui tem até farmácia popular, a farmácia popular, né? Ela está dizendo que a farmácia popular é obrigada a dar a fralda e outros insumos, porém nem todas as cidades possuem farmácias populares. Exatamente, as farmácias populares dificilmente entregam porque o município, lá aqui, por exemplo, aqui na minha região, lá na farmácia de alto custo, eles entregam as fraldas. Só que acaba, não vem, não repõe e ainda assim a pessoa não consegue comprovar que ela está tendo que comprar. Aliás, fralda geriátrica é caríssima, né? E geralmente a pessoa com deficiência usa muita no dia, pelo menos umas 4 no dia. Eu falo porque eu tenho contato com pessoas com deficiência e usam pelo menos 4 aí, tá? Então, gente, olha só. Hoje nós aprendemos aqui nessa aula de benefício de prestação continuada para a pessoa idosa. Nós aprendemos sobre o critério de idade, o critério de renda, aprendemos a fazer a renda per capita familiar, aprendemos quem é o grupo familiar desta pessoa, quais rendas entram para o cálculo da renda per capita, quais rendas não entram, tá? A gente aprendeu aqui quem que é esse grupo, quem são essas pessoas que fazem parte e quem não faz também, a gente aprendeu, falei bem claro sobre isso. E expliquei também a respeito da acumulação. A mesma pessoa não consegue acumular BPC e aposentadoria. A mesma pessoa não consegue acumular 2 BPCs. Não consegue, tá? O idoso que está numa ILPI pode sim solicitar o BPC se ele atender aos critérios. Pode ter mais de um BPC na mesma família. Então, eu trouxe bastante informações importantes aqui para vocês. Espero que vocês tenham anotado. Se vocês não anotaram, volte para assistir essa aula depois. Ela vai ficar disponibilizada aqui por um tempo, hoje ainda, mas depois ela vai só para a comunidade, tá? Lembrando que nós estamos voltando com as nossas aulas gratuitas às quintas-feiras. A semana que vem o tema será benefício de prestação continuada para a pessoa com deficiência e para pessoas com doenças que trazem um impedimento de longo prazo para o trabalho. Vou trazer todas as informações relevantes do BPC que a gente trouxe hoje, mas vamos falar mais especificamente para a pessoa com deficiência e pessoas com determinadas doenças que trazem essa impossibilidade para o trabalho. A Ana Clara anotou tudo, eu tenho certeza disso.
A Videirense está falando, professora, aposentadoria não entra para per capita? Depende. A aposentadoria de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos não entra. A aposentadoria é mais de um salário mínimo? Entra. Ah, a pessoa é aposentada com um salário mínimo, mas ela tem menos de 65 anos, tem só 63. Entra, tá? Existem algumas regrinhas, tá bom? Existem alguns critérios que a gente precisa ficar atento, tá? Obrigada, Silmara. Legal. Ótimo, deixa eu ver. Olha isso daqui que a Eusilene disse. Ó, eu acompanho uma idosa que tá com câncer, recebe um salário mínimo e gasta 740 só com fralda. Gente, que coisa, né? Não consegue, Eusilene, a fralda no município vizinho. Olha, é muito triste a pessoa ter que utilizar a única renda que tem para suprir uma necessidade também tão importante, né? Gente, eu tô demorando assim que é porque eu tô tentando ler comentário, tá? A Liliane está perguntando: qual decreto diz sobre esse critério, desse exemplo que a senhora fala, sobre a idade do idoso mais de 65 anos e tem um benefício? É na LOAS, artigo 20, parágrafo 14. LOAS, artigo 20, parágrafo 14. Ela traz que o benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo concedido ao idoso acima de 65 anos não será computados para fins de BPC. Tá? Anotou, Liliane? Certo, minha gente? Cadê o valeu? Cadê o valeu aqui para eu saber que vocês compreenderam, que valeu todas essas informações? Valeram, né? Todas essas informações que eu trouxe para vocês. Lembrando que tem uma masterclass completa de uma aula de 3 horas sobre benefício de prestação continuada. Lembrando que eu tenho aqui uma comunidade fechada no YouTube que você pode ser um assinante e acessar todos os meus conteúdos na íntegra. Todos os dias estou nos meus stories no Instagram trazendo conteúdo e algumas interações super importantes e divertidas. Também coloco post no Instagram todos os dias. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificações. E eu quero fazer o momento do print, minha gente. Me printem, me marquem nas suas redes sociais que eu vou repostar vocês nos meus stories. Bora lá? Hora do print. Não vai me colocar tudo torta lá não, hein, gente? Por favor, me põe bonita. Jane, quando o idoso é aposentado por 2 vezes, a esposa com 67 anos por 2 vezes foi negado, o que fazer? Jane, essa é uma informação importantíssima também, ainda bem que você lembrou. Olha só, saiu agora uma portaria do INSS que, vou tentar explicar esse caso da Jane aqui, eu acho que é o que eu tô lembrando. Às vezes, quem eu não dei resposta é porque de repente eu não entendi a pergunta, tá? Pode me chamar no meu direct depois, manda um áudio me explicando o que eu respondo, tá bom? Ó, Jane, vamos ver se eu entendi. A idosa pediu o BPC, mas o marido dela tem dois benefícios previdenciários. Ele tem uma aposentadoria de alguma coisa e uma outra aposentadoria, ou ele tem uma pensão por morte e uma aposentadoria. Saiu uma portaria do INSS que um benefício vai ser computado e o outro benefício não. Então, porque às vezes o idoso, ele acumula 2 aposentadorias. Ah, ele tem mais de 65 anos, mas ele tem 2 aposentadorias, cada uma num salário mínimo. E a idosa está pedindo o BPC. Neste caso, uma renda vai contar, a outra não. Aí, se mora só os 2, um benefício dele vai contar, ultrapassa o critério de renda. Tá? Ultrapassa o critério de renda para BPC, por isso pode ser que ela não esteja conseguindo. Tá? Eu acho que foi isso, né? Se eu não entendi a pergunta, depois manda áudio no meu direct que eu respondo, tá? Mas essa é uma informação bem importante, porque às vezes o idoso ele tem 2 benefícios. E aí o INSS está desconsiderando um, mas está considerando o outro, tá bom?
Se foi negado e vocês entendem que a pessoa ainda assim faz jus, ainda assim ela atende o critério do BPC, entra com judicialização. Entra com processo que aí sobra servicinho aqui para as peritas sociais cadastradas no Juizado Federal Especial. Tá bom? Gente, vamos finalizar por aqui. A proposta da minha aula é sempre das 8 às 9. Faltam apenas 3 minutinhos. Qualquer dúvida, depois estou no direct do Instagram. Um beijo para vocês. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que quinta-feira estaremos aqui de volta às 20 horas. Tenham todos uma boa noite. Beijo, fiquem